Meus irmãos, gli amico cai frato, aí estou falando em Fernando. Estamos em mais uma atividade dessa importante empreitada nossa, que é visando Evangelho, Espiritismo e Esperanto, dessa vez. E está mais uma vez conosco o nosso queridíssimo, o Saulo de Tarso Ferreira Neto, o Saulo que é o editor do Correio Espírita, como vocês estão sabendo. Se não estão sabendo, vão ficar sabendo a partir de agora. E nessa oportunidade ele vai falar sobre um assunto que logo no início já disse, que é Evangelho, Espiritismo e Esperanto. Da vez passada que nós entrevistamos ele, falou especificamente sobre divulgação espírita, sobre Correio Espírita. Hoje iremos falar com ele falando sobre o Evangelho, Espiritismo e Esperanto. Li parolus pri Evangelio, Espiritismo ca Esperanto. Boa tarde, senhor. Bom dia, meu amigo Saulo, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Tudo bem. E como é que estão todo esse desdobramento seu? Você, pelo que eu observo, você é um dos mais ativos trabalhadores do movimento espírita aqui nessa região, e acho até pelo nosso país afora. E não estou dizendo isso para quem vai descer, porque sabe que não deveremos entrar por esse caminho, que sabe as consequências, né? Mas, na verdade, temos que reconhecer como está todo esse desdobramento teu, nessa atividade ligada ao doutrina espírita. Eu estou lembrado que, na última vez que você foi entrevistado, você falou sobre a importância da doutrina espírita. Cada vez você conhece a doutrina espírita, mas dá vontade de aprendê-la, mais de se interessar por ela. Queria que você fizesse um comentário sobre tudo isso, sobre a doutrina espírita. Givanildo, tudo tem seu tempo. Sim. Já residindo na cidade de Niterói, eu cursava o último ano de Ciências Contábeis. E durante o ano todo, o meu pai fez de tudo para que eu pudesse, novamente, já que eu fui evangelizado em casa espírita, mas nós crescemos, cada um seguiu a sua escolha. E durante um ano, eu não consegui ir à casa espírita. Eu tinha desejo de ir. Os fenômenos contrários, adversos, me impossibilitaram. Mas o desejo e a vontade venceu os obstáculos. Cheguei então na Mocidade Espírita, na UME, União das Mocidades Espíritas de Niterói. E que naquela época a mocidade, ela tinha uma idade mais avançada, até 20 e poucos anos, era a idade que eu tinha. 23 anos, coisa assim. E então, tomei gosto e eu frequentava a Igreja Católica. Muitas das vezes, saía da missa sem compreender as questões da dor e do sofrimento. Aportei num porto seguro, chamado doutrina espírita. E na doutrina espírita, também conheci o Esperanto, que é uma ferramenta extraordinária. Que não é doutrina espírita, né? Que não é doutrina espírita. É um instrumento de divulgação, né? É um instrumento de divulgação. Mais um instrumento de divulgação, porque tem vários deles. Um instrumento de aproximação. Sim. Um instrumento de irmandade e fraternidade. Tal como é a doutrina espírita. E até hoje estou meditando, estudando, e à frente do jornal Correio Espírita, a gente aprende muito mais. Exato. Porque você tem que ir a campo, você tem que, para editar um jornal, você tem que conhecer o conteúdo naturalmente, dos artigos que você vai liberar. Você precisa observar, é bem observar, você sabe disso, no Pentateuco,
as obras estabelecidas por Allan Kardec, aliás, para mim, um dos maiores espíritos que reencarnou no nosso plano de vida. A capacidade de absorção, de bem entender. E não estou falando de Kardec para entronizá-lo, nem para ir estabelecer o kardecismo, que não existe para mim, amigo, não existe kardecismo, existe doutrina espírita. Kardecismo é um nome que o pessoal da Gola Gadei fora, que até confunde. Muito bem. E ao bem observar nas obras estabelecidas por Allan Kardec, desde o Livro dos Espíritos, tem uma obra magistral também, que é a sequência do Livro dos Espíritos, que é Evangelho segundo o Espiritismo. E lá no capítulo 6º, Allan Kardec coloca o Cristo Consolador, onde Jesus promete alguém que no futuro ia fazer lembrar tudo aquilo que é a tendência da gente a esquecer. Aliás, nós somos assim, né? O nosso plano de vida, os espíritos daqui, nós tendemos a esquecer. E quase sempre lembrar o que não deve. E aí, quando eu me debruçando, lendo sobre aquela promessa de Jesus, e que hoje temos a doutrina espírita, vemos bem concentrando aquilo que você diz. Conforme você lê a doutrina espírita, se interessa por ela, mal você vai se aprofundando. Então, esse conhecimento em que você está tendo, muito fez com que você concluísse dessa maneira. Exatamente. Então, quando você cita essa parte do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, observe que nos parágrafos, Jesus, fala em primeira pessoa. Um desses parágrafos ele inicia da seguinte forma: venho como outrora, como os filhos. Então ele fala em primeira pessoa. Então fica muito caracterizado, né, que o Espírito de Verdade é Jesus. Então você vê, um outro momento Jesus fala: vós sois deuses, podereis fazer muito mais do que eu faço agora. Isso. Está também no Evangelho. Denota, observa que nessa frase ele coloca uma lei maior, a lei da reencarnação. Vós sois deuses. Ora, e quem disse foi Jesus. Como que você poderia ser um Deus naquela época? É difícil para entender. Somente através de quê? Das pluralidades das existências da reencarnação, que é um dos pilares da doutrina dos Espíritos. Então você começa a estudar o Evangelho e você vai ver a beleza, a grandeza desta obra tão extraordinária, né? E como você falou anteriormente, né, o kardecismo, existe sim o cristianismo, porque teve a origem em um único homem, Jesus. Exato. Né? Mas não existe kardecismo. Exatamente. O Kardec foi o codificador da doutrina espírita, mas os adeptos, vertendo para a língua portuguesa do sufixo ismo, que é adepto, então originou-se esse termo kardecismo, que dá-se origem a Allan mas Kardec. aí vai confundir. Mas vamos dizer na nossa doutrina espírita. Exato. Então, esse Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 6º, é de uma formosura, de uma beleza ímpar. Exato. Eu sempre leio esse capítulo 6º. É impressionante. Porque ele renova as nossas emoções, ele renova as nossas atitudes. Se você sabe disso, no Livro dos Espíritos, tem lá das leis morais. E tem nas leis morais, né, no capítulo 10º, né, capítulo 11, lei de justiça, amor e caridade. Se você pegar a lei de justiça, amor e caridade, está implícito profundamente no capítulo 6º, do Cristo Consolador. Cristo Consolador, mostrando aquilo que você estava colocando. Quer dizer, quando Jesus entre nós, o que ele chamou a atenção muito foi, ou principalmente, é quanto nós, filhos de Deus, em nossa maneira de ser e aquilo que iremos fazer. E as consequências de toda a maneira como nós vivemos. Hoje, nós temos, portanto, a doutrina espírita nos alertando quanto a isso. Você que já vem de alguns anos estudando doutrina espírita, você já observou
de tudo aquilo que está ligado à doutrina espírita, o livro espírita, quando você abre de modo geral, a mensagem é como se fosse uma carapuça para a gente, bem justificando essas leis divinas, a lei divina que muitos de nós já sabemos, mas que muitas vezes a gente tem dúvida. Exatamente. Isso remonta a uma outra questão, a 459 do Livro dos Espíritos. Sim. Influencia os espíritos em seus atos e pensamentos. Exatamente. E o codificador, né? Assim pontuou, né? De ordinário são eles que vos dirigem. Exatamente a tal ponto dessa influência. Como nós estamos nesse momento que nós estamos conversando, eu, você, o Nelson lá na técnica, mas com a posição de companheiros espirituais coordenando e participando conosco e orientando a gente, naturalmente. Não há dúvida, porque a população dos espíritos, ela polulam todos os espaços. Exatamente. Estão presentes, melhor dizendo, em todos os quadrantes do universo. E, obviamente, sendo uma reunião, um bate-papo, uma conversa amistosa, muitos bons espíritos também estão a nos auxiliar. Alguma coisa que você colocou, muitas vezes o pessoal coloca, a doutrina espírita é ciência, filosofia e religião. Os espíritos dizem isso. Allan Kardec conclui nas obras básicas, na codificação. Mas pouco de nós não prestamos atenção desse lado que nós colocamos científico, ou seja, as consequências da vida como um todo. Se você observar as consequências da vida como um todo, é ciência da vida, né? E quando, no meu caso, me debrucei no Livro dos Espíritos, fiquei impressionado a maneira como os espíritos responderam sobre a formação da Terra, as perguntas que Allan Kardec fez, que suscitou depois na Gênese. E lendo a Gênese, Allan Kardec foi incrível. Claro que aí a gente observa que ele foi orientado cada vez mais por Jesus, por espíritos superiores, além de Jesus, e também todo um desdobramento que ele já trazia, que está com ele. E ele faz uma análise profunda da criação da Terra, que gerou a Gênese. Aliás, nós espíritos precisamos ler mais a Gênese, que é um livro incrível. Eu queria que você fizesse um comentário sobre isso. Então, a doutrina espírita, ela nasceu filosofia. Se você pegar as primeiras edições, filosofia espírita. Então, ela nasce com o Livro dos Espíritos, como filosofia, e que se desdobra em 4 outros livros, que formam, então, o Pentateuco kardeciano. Então, você tem a parte científica da doutrina espírita, que é essa que você está colocando, que é a parte que estuda os fenômenos, que busca as explicações, Sim. que apresenta a formação do nosso planeta. Veja bem, nós usamos uma expressão corriqueira, eu utilizo muito isso, é que a ciência do nosso tempo não está preparada. Não é a ciência que não está preparada. Deus, quando criou o universo, todas as leis foram criadas. Não houve recriação das leis de Deus. Então, quando o Espiritismo está à frente da ciência, talvez aí 30, 40, 50 anos. Ou mais. Ou mais. Ou mais, ou e muito mais. E à frente de muitas religiões que defendem e pregam o milagre à época de Jesus, aí nós podemos dizer que o Espiritismo está à frente dessas demais filosofias religiosas, Sim. pelo menos há 2000 anos. Sem ser melhor, né? Nada disso não, a questão não é essa. Nós estamos estudando uma formatação do tríplice aspecto. Sim. Filosofia, ciência. As duas se uniram com consequências morais. Sim. Então, vamos voltar aqui para passar para o ouvinte o Medinesp. Recentemente aqui. O Medinesp de Espíritas. O Medinesp.
é um encontro, Givanildo, de médicos, de ciência, para falar de união com o Espiritismo. Kardec fala isso. A ciência sem o Espiritismo se encontra na impossibilidade de explicar certos fenômenos unicamente pelas leis da matéria. E o Espiritismo precisa da ciência para refutar, reafirmar as suas teses filosóficas. Então, se você volta ao tempo dos sacerdotes, dos xamãs, porque a doença daquela época era tida como uma praga de Deus, como uma punição de Deus. Então, os médicos daquela época, vamos dizer assim, eram os sacerdotes e os xamãs, que detinham o conhecimento, a ligação com o plano extrafísico. A ciência, aí eu vou dizer de novo, a ciência vem evoluindo. Não, não é a ciência que vem evoluindo. São os homens que não perceberam a ciência. Que não captaram, que não descobriram. Né? Assim como o aspecto filosófico e religioso. Exatamente. As fórmulas, exatamente, as descobertas das curas das doenças. Exato. A ciência de todos os tempos está aí, Deus criou. Claro. Nós que vamos evoluindo. E a ciência médica, através dos homens... Que são as leis naturais ou leis divinas. Exatamente. E está implícito em todos nós, não só como nós vivemos aqui da Terra, espírito que aprendemos no plano de expiação de prova neste plano nosso, como em qualquer outro sistema do universo. Exatamente. Então você começa a observar a filosofia, a ciência espírita. Sim. E a religião, que é a parte moral do ensinamento de Jesus. Aliás, o nosso querido Emmanuel, respondendo sobre o Espiritismo, eu achei interessante uma pergunta que os companheiros fizeram ao Emmanuel, através do nosso querido Francisco Cândido Xavier. Devemos reconhecer no Espiritismo o cristianismo redivivo? Olha o que ele diz. O Espiritismo evangélico é o Consolador prometido por Jesus, que pela voz dos seres redimidos espalham as luzes divinas por toda a terra, restabelecendo a verdade e levantando o véu que cobre os ensinamentos na sua feição de cristianismo redivivo, a fim de que os homens despertem para a era grandiosa da compreensão espiritual com Cristo. Você acredita que nós chegamos nessa era grandiosa, ou ela já existe desde quando Jesus esteve entre nós? Bom, é aquilo que a gente está falando aqui. Ou com a vida de doutrina espírita de 1857? Não, o mundo evolui. Sim. A formação do planeta passa pelos seus ajustes. A humanidade, sobretudo, vem evoluindo. Sim. E com isso, os homens que vão evoluindo, a humanidade de uma forma geral, vai mudando, vai descobrindo a ciência, que é esse véu que cobre as verdades. Sim. Então a doutrina espírita, ela vem tirar o véu dessa ciência. Vem descortinar um mundo novo, o mundo das verdades imperecíveis, que são as leis criadas por Deus. É interessante o que você está colocando, desculpa ter te cortado. Você tem uma obra magistral que ainda a humanidade não conhece. Apenas uma percentagem diminuta, que inclusive tem esperando, que é A Caminho da Luz, de Emmanuel, psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier. E ele faz umas colocações, aliás, amigos, independente de religião, se vocês quiserem, ou vocês, ou qualquer pessoa, quiserem ou queira conhecer a história da Terra, leia A Caminho da Luz. É incrível, A Caminho da Luz. E essa obra do Emmanuel, ele faz algumas colocações muito interessantes, que pega desde o momento da Terra, quando foi criada, até o advento da doutrina consoladora, mostrando
de que as leis divinas, elas sempre estiveram, e conforme o homem vai se melhorando em conhecimento interior, ele vai sentindo essa necessidade. É isso? Exatamente. Ô, Givanildo, você citou aí o exemplo do livro, e eu vou citar o exemplo do autor do livro. O senador Publio Lentulus, preposto de Roma às terras de Palestina, naquela época, a sua filha estava com hanseníase, só que na época, lepra. Sim. Hoje, hanseníase. Que era uma doença perigosa. Incurável, incurável. A doença na época era incurável. Então a sua esposa, de tanto o tentar, de solicitar, para que ele pudesse procurar Jesus, que fazia as curas, os milagres, até então desconhecidos pelos homens daquela época, pela ciência, vamos dizer assim, daquela época. Volta de novo a ciência daquela época. Então você vê, ele, como preposto de Roma, ele não poderia procurar um tal de Jesus. Realmente. Mas ele vai à beira do lago ao entardecer, onde Jesus, pelas informações que ele tinha conseguido, costumava passar. Só que ele não encontrou Jesus. Ele estava desolado próximo ao lago. E Jesus chega até o senador. Obviamente, Jesus sabia toda a história. Então você vê bem, de homem orgulhoso, que tinha como parâmetro o deus Júpiter, que o deus de todos os deuses para os romanos era o deus Júpiter. O mesmo deus dos gregos, Zeus, só que um outro nome, Júpiter. E aí você vê a linha evolutiva desse espírito para trazer uma obra vasta de sentido amplo, como é esse introito de ciência, que é essa obra Caminho da Luz. Ele faz uma conclusão interessantíssima. Então, exatamente. Então você vê a evolução que nós estamos passando. Então, novas engenharias vão surgir, novas doenças, novas curas, novas humanidades. Elas já existem. Só que o homem ainda não se sentiu capaz. Ou não quer se tornar capaz. Ele quer, mas da forma dele, a maneira que egoística. Ele é complicada, né? Então a proposta, a proposta desse tríplice aspecto de doutrina espírita são as mudanças de paradigma. Exatamente. Que a doutrina vem trazer. E nesse caminhar, nessa evolução, surge também o polonês Luiz Lázaro Zamenhof. 30 anos depois, ele cria o Esperanto. Exatamente. Depois do Livro dos Espíritos. Pai do Esperanto. Isso. Para que pudesse, mais rapidamente, mais facilmente, ligar, aproximar a humanidade. Esse era o objetivo do Zamenhof. Há quem diga, mas você digita um texto na internet e tudo está traduzido. Mas o texto não traduz a aproximação, a fraternidade, o ideal nobre de um idioma único. Porque vivemos num mundo onde o mais forte sobrepuja o mais fraco. E não tem agressão maior da agressão cultural que um povo pode exercer sobre o outro povo, implantando a sua cultura
o seu idioma, a sua língua. Nós estamos vendo as consequências. Isso é uma violência. As consequências Isso é uma violência que nós estamos assistindo. Então a proposta, ela é muito mais profunda, ela precisa ser bem estudada, refletir bem, para que possamos compreender a proposta espírita e a proposta também do Esperanto, em termos de aproximação entre os povos. Aliás, você está falando isso nesse livro que a língua que veio do céu, que são mensagens de 20 médiuns, os mais diversos, vários dos companheiros que no plano físico defenderam os 3 ideais, mais tarde, enviou mensagens através dos médiuns. Tem uma importante mensagem recebida nos anos 40 pelo nosso queridíssimo Franciscano Xavier do Emmanuel, o que ele diz que a sociedade aqui, também o Esperanto, amigos, não vem destruir as línguas utilizadas no mundo para o intercâmbio dos pensamentos. Sua missão é superior. Isso em 40. Mais tarde, nós temos uma outra mensagem, ainda nesse período, 40 e 50, recebida pelo Franciscano Xavier, numa carta enviada pelo Abel Gomes, que foi tio do Ismael Gomes Braga, em que ele coloca uma mensagem interessantíssima, dos anos 40, 50, a preparação do porvir, onde ele diz aqui que com o Esperanto, com o Evangelho, acenderemos a nova luz na consciência, né? Com o Espiritismo, descerraremos novos horizontes. E com o Esperanto, será estabelecido um caminho novo de fraternidade, que você estava colocando. Depois, nos anos 90, você tem o nosso queridíssimo Divaldo Pereira Franco recebendo uma mensagem que tem por título A Missão do Esperanto no Terceiro Milênio. E essa mensagem do Ismael Gomes Braga, já desencarnado, através de outro médico, diz o seguinte: a trilogia abençoada, em forma de um triângulo equilátero, o Evangelho, Espiritismo e Esperanto, encerraria a mensagem de Jesus, simples e inconfundível. A doutrina dos Espíritos profunda e clara, e o idioma da fraternidade para unir todos os seres humanos em uma só família. Lembramos Jesus. Mais tarde será um só rebanho para um só pastor. Ô Givanildo, então quando você cita Jesus, Jesus nunca se curvou ao Império Romano. Jesus, o que nós sabemos, ele falava em aramaico. Sim. Ele não falava em latim. Ele não falava em latim. O que nós sabemos é que Jesus falava em aramaico. E Jesus, conhecedor de todas as ciências e de todas as letras, espírito puro, na condição de co-criador do planeta Terra. A Caminho da Luz também fala isso. Então, observe bem as atitudes, os atos de Jesus. Seja o vosso falar sim, sim e não, não. Então, a opressão cultural, ela é muito forte, porque ela está ligada à opressão econômica. Se você fizer um estudo, um levantamento, quais os idiomas que já dominaram o mundo, todos eles foram ou por opressão cultural ou econômica. Exato, exato. Então você teve lá a primeira potência do mundo, lá dos fenícios, depois você vem com os gregos, com Alexandre Grande da Macedônia, que introduzia o helenismo. Introduzia uma língua com o nome de Koiné. Então, é o helenismo. Ele Todos os povos que Alexandre Grande conquistava, era a cultura helênica, porque ele era apaixonado pelas artes e a cultura grega. E depois você teve o Império Romano, depois você teve o francês, e agora você tem o inglês dominando, vamos dizer assim, as culturas mais fracas, mais frágeis. Que a gente lamenta isso, porque na verdade o inglês é importante, que ele claro, existe como todas francês, as línguas são importantes. como qualquer dialeto. Claro. Você não pode estabelecer uma língua
participantes da nossa atividade. Tipo, nós somos os melhores. E a partir daí nós vemos as consequências que acontecem na Síria. As consequências no Iraque. Quanta gente está perdendo suas vidas físicas. E as pessoas dizem isso nas televisões como coisa natural. Não, isso não é natural. Exatamente. Essa opressão, né? Essa dificuldade que o mundo, que a humanidade está atravessando, ela vai perdurar ainda por mais algumas décadas. Porque através da dor, como diz o Evangelho, a dor é a bênção que Deus envia aos seus eleitos. Mas se você puder evitar a dor, claro, é o ideal. Claro, naturalmente. Saulo, que maravilha. E nós não falamos o porquê do Espiritismo no Brasil. Sim, ele está no mundo, mas por que é tão enraizado no Brasil? É que o tempo chegou. Mas você vai ser convocado para falar desse assunto. Por que Espiritismo no Brasil? Mas olha só, Espiritismo, essa coisa não é aquela língua, não é aquela filosofia ou doutrina ou comunicação ou uma maneira de se comunicar com os mortos. Moisés proibiu, e não é bem isso que a gente está colocando. Depois nós iremos falar desse assunto com mais vagar, o porquê do Espiritismo no Brasil. Suas últimas palavras, meu jovem. Bom, eu agradeço mais uma vez a oportunidade, pelo convite, e ensejando a todos, né, a estudarem a doutrina espírita, a estudarem o Esperanto, uma língua lindíssima, né, fonética, né? Altamente fonética. Altamente fonética. Como se lê, se fala. Bem poucas línguas são assim no mundo. E, obviamente, né, pedir a todos as orações diárias para que possamos mudar a psicosfera que está abatendo sobre o nosso Brasil. Através das orações, podemos e vamos vencer esse período difícil que estamos vivendo. Muita paz a todos. Amigos, que maravilha falar de assuntos tão profundos. E nós estamos encerrando mais uma atividade ligado ao grupo de divulgação espírita através da imagem. Saulo, diz devido. Diz devido. Para vocês também, diz devido. Diz. Até outra oportunidade.